tudo isso, e o STF, e o consórcio, tem alguns que acham que o Tarcísio dá conta. Senador Ciro Nogueira, que por si só é centrão fisiológico, não direita, te considera Tarcísio candidato imbatível. E aí você olha o relativo silêncio do Tarcísio em relação a essas pautas mais relevantes do momento, a esses acontecimentos mais importantes do ano que tivemos essa semana. Olha só, não quero pegar muito no pé do Tarcísio. Bom governador, tecnocrata, gestor eficiente, tudo no seu devido lugar ou tempo. Mas o Brasil precisa hoje de coragem para enfrentar e pelo menos denunciar o inimigo. Então desanima um pouco quando a esperança toda é colocada no Zema, no Caiado, que andou subindo o tom, no Tarcísio, e ficam demonizando o Eduardo Bolsonaro, colocando o Jair como carta fora do baralho, sem lutar para que seja revista a inelegibilidade, e, acima de tudo, com uma conversinha tucana, típica de Estadão, de que é preciso se afastar da direita tacanha, bolsonarista. Não há democracia se não tiver o nome de Bolsonaro nas urnas. Não é uma eleição legítima. E a de 22 já não foi. Não foi legítima, isso está provado. Houve um golpe. E o Lula ganhou por 1%. Com esse mega golpe. Tinha que ser anulada a eleição de 22. Só que em 26, o governo americano mudou e vai estar atento. E não vai aceitar compactuar com uma farsa, com uma fraude. Parem de perseguir Bolsonaro. Parem com a caça às bruxas. Esse é o recado do Trump. Não aceita compromisso, concessões aqui. Então, vamos parar de criar candidatos alternativos tão cedo e que não tenham sequer coragem de dar nome ao Satã. O segredo do diabo é passar despercebido pelo mundo. É acreditarem que ele não existe, que ele não anda com chifres. Que ele anda com chifres. Desculpa. Porque, como ele anda sem chifres, às vezes parecendo até um democrata, ele engana muito mais gente. Barroso fugindo! Foge não, Barroso! Foge não! Fica aí para Magnitsky! Barroso pensa em sair e Lula já tem 4 candidatos. Bom, um pior que o outro. Bessias, Pacheco, o traidor. O que eu penso disso? Que o Barroso é dos que mais sentiram ali no Supremo. Porque ele sabe que ele está perto de ser sancionado, perdeu o visto, tinha 2 filhos nos Estados Unidos, o Bernardo e a Luna, da Telub, Tereza, Luna e Bernardo, a LLC dele, que tem um apartamento de $5 milhões na Key Biscayne. Ele tem milhões de motivos para estar mais aflito, e motivos pessoais também, com tudo que está acontecendo em relação às sanções. Fora isso, ele é o ministro mais perigoso da corte e o mais ideológico também. Eu sempre falei isso. Se o Gilmar Mendes é o MDB, o Barroso é o PSOL. O Barroso acredita que tem uma missão de empurrar a história, de legislar. Ele é perigosíssimo. Então, se ele sair, que bom. O Lula indica um lixo desse. Vai caber ao Senado fazer a sua parte, talvez pela primeira vez. Se não, paciência. Mas não é porque um lixo está prestes a sair que a gente vai falar, não, fica aí porque o Lula vai colocar outro lixo. Cada problema na sua vez. Principalmente no que diz respeito ao impeachment do Alexandre de Moraes. Porque aí tem um fator pedagógico muito importante. Abre um precedente. Cria um mecanismo de freios e contrapesos interno à corte. O tal mecanismo de autocontenção, que até o Fachin anda falando. Olha outro editorial deles. Ao mandar prender Bolsonaro em casa por suposta violação de ordens mal redigidas e abusivas, Moraes dá ao ex-presidente o que ele mais busca, a chance de posar de mártir. Ou seja, a preocupação do Estadão não é com a prisão abusiva domiciliar, é com o uso que Bolsonaro vai fazer disso ou com a imagem que ele fica de perseguido, de mártir. É uma
obsessão doentia, patológica com Bolsonaro e com o bolsonarismo. Porque, no fundo, todo tucano quer a volta da estratégia das tesouras, da direita permitida, a direita que come com um talher de prata, que fala bonito, que não fala palavrão e que não acusa o STF de golpista, ou seja, a esquerda tucana. Então são concessões indevidas, fruto de uma covardia. É covardia moral. Nem golpismo bolsonarista, nem abusos judiciais do STF podem ser normalizados. Olha, mais uma falsa concessão. Para falar dos abusos judiciais, precisa meter golpismo bolsonarista no meio. O Brasil precisa da serenidade das autoridades nesta hora grave para escapar do ciclo de radicalização. O Estadão xinga metade do povo brasileiro de golpista e na mesma frase pede serenidade. Não dá, né? Mas eu estou lendo nas entrelinhas. Fachin critica a sanção de Trump a Moraes, tem que fazer, mas cita desafio da autocontenção, falou que a corte tem que agir para que não pareça omissa e covarde, mas tem que começar a frear. Carmen Lúcia falou do legado do Alexandre de Moraes à frente do TSE. Quem fala de legado fala de gente que morreu ou passou. Foi a Revista Oeste essa semana, o legado do Guzzo. Nos deixou. Grande jornalista. Então, quando a gente começa a falar o legado do Alexandre de Moraes, é porque ele está no passado. Editorial da Gazeta. Vaza Toga expõe sistema chinês de Moraes no TSE e STF. Foi isso que ele fez. Ele colocou em prática o que o Moraes se gabou de todos eles defenderem. Se Gilmar Mendes disse em junho que nós todos somos admiradores do regime chinês, Alexandre de Moraes colocou em prática uma simples crítica, passou a fazer a diferença entre a liberdade e a papuda ou a colmeia. Bombástica. A audiência de hoje também com Dave Agape e Eli Vieira e Schallenberger, mostrando como foi criada ali uma BIM paralela, uma polícia política, uma Gestapo. O sujeito foi preso por postagem antiga dizendo que tinha que seguir a Constituição no artigo 164, 172, desculpa. Segunda vez que eu mudo esse número. Estranho. Freud explica. Por falar em Gilmar, ele voltou a fazer piada com visto. Ele não vai achar tão engraçado quando, e eu espero que seja quando e não se, ele for o próximo sancionado pela Lei Magnitsky. Ele devia perguntar ao seu colega se é brincadeira. E olha que a esposa, dona Viviane Bassi, nem foi ainda sancionada no caso do Moraes. Enquanto isso, em paralelo, o Parlamento Europeu também está procurando sanções e o Chega, que virou o partido que mais cresce em Portugal, está procurando investigar e punir, eventualmente, Gilmar Mendes, aí sim, no seu país por excelência, Portugal. Gilmar Mendes também saiu publicamente em desagravo a Moraes. Diz que não há desunião e diz que o país teria mergulhado num pântano institucional sem a firmeza de Moraes. De novo, o que o centrão fisiológico fala, eu não ligo muito. Eu ligo para o body language, para a linguagem corporal, para a necessidade de ter que vir a público falar. Isso para mim é relevante. Quando o Gilmar tem que negar o que a notinha de quem tinha como fonte, provavelmente o próprio Gilmar, é porque ele está publicamente querendo acalmar o pitbull, mas nos bastidores já se preparando para uma postura diferente. O Globo é que não muda muito a postura, ou pelo menos demora. Coluna da Júlia do Alibi. STF cai em armadilha. Quem ajuda Bolsonaro a se vitimizar é o próprio Supremo ao ignorar a contenção e cair em casca de banana. De novo, você pode até achar que ela está criticando o Supremo. Não! Sem o Supremo, possivelmente viveríamos hoje um regime de exceção. Porra! Nós vivemos, caceta! Tentativa de golpe, blá, 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 blá. É a premissa do Gilmar Mendes, do Estadão, de todos eles. Olha a longa aspas
as longas aspas que a Globo News pelo menos deu na sua rede social ao Flávio, entrevistado, que colocou os pingos nos is. Em uma corte séria, se fosse um juiz sério, já teria se declarado suspeito Moraes. Está tudo ilegal nesse processo. A gente não pode desconsiderar que ele, o ministro Alexandre, está atropelando tudo e todos para perseguir o Bolsonaro, sabe-se lá por que motivo patológico. O Brasil está pagando um preço muito caro por defender Moraes. Vamos ter que escolher entre Moraes e o Brasil. E aqui é um recado importante para as elites. Eu venho repetindo isso. Em algum momento, ou é Moraes, mesmo com todos os dossiês, ameaça, compromate, PCC, ou é Magnitsky, é a implosão da economia brasileira, é a destruição de tudo o que temos. Porque vai acontecer. Porque o Trump não está brincando, nem blefando. Porque o Lula está dobrando apostas. E porque o Moraes dobra aposta o tempo todo. Olha só o nível, o naipe dos especialistas que o Globo chama. O ministro Moraes está sendo até condescendente com Bolsonaro, diz criminalista André Pericmanes. Deve ser da turminha da prerrogativa, sei lá. Condescendente. Já tinha que ter prendido faz tempo. Mas a prisão domiciliar pegou mal, Folha escreveu editorial, gente que não se manifestava se manifestou pela primeira vez. Caiado diz que Moraes atua por vingança. Perdeu condição de juiz da corte. Opa, estou escutando. Malu Gaspar, escolhas de Moraes sobre Bolsonaro são mais guiadas por capricho do que por princípio. Que contexto e conceito legal é esse? O capricho de um ministro. Não existe. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode até ser reconsiderada, ainda não foi. De novo, ventos de mudança? Quero crer que sim. Enquanto isso, temos um bom resumo aqui. Segundo Mike Benz, nas reeleições de 2022, ilegítimas, fraudadas, parciais, onde o juiz jogou de um lado, Bolsonaro enfrentou sozinho PT, Lula, TSE, STF, CIA, USAID, Globo, os artistas vendidos, checadores de fato, toda a militância de redação, e mesmo assim perdeu por 1 ponto. Torná-lo inelegível na marra foi a única saída pensando em 2026. Tudo isso está exposto em praça pública. A casa caiu. E o Trump está cobrando. E cobrando com um porrete na mão. Que isso seja desmantelado, refeito para 2026. A Folha de São Paulo publicou até a coluna do Pavlovsky, do Rumble, elogiando as medidas de Trump contra Moraes para defender a liberdade de expressão. Enquanto isso, um que segue um tanto apagadinho é o Toffoli, né? É porque ele está agindo para desmantelar todo o combate à corrupção no Brasil. Decisão sigilosa de Dias Toffoli trava investigações sobre fraudes no INSS que ninguém fala mais. Prova de que só tem esquerdista envolvido nesse troço.